Pai, Jesus, o Divino Mestre, rogar assistência hoje para a Águida, que vai fazer o tema da noite, tema importante. E Leon Denis é sempre um autor muito importante no universo espírita. Ele é um autor confiável. Senhor, que tenhamos uma noite bastante iluminada, produtiva, com muitas reflexões. Esta maneira de falar ao nosso aprendizado de um jeito muito maduro, ser muito responsável, muito educativo, ele tem sempre um objetivo a curto, médio e longo prazo. Sempre assim. Os espíritos, como disse Jesus de Deus, meu Pai não obra na iniquidade, os espíritos superiores também não. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. O livre-arbítrio, livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, autor Leon Denis. A liberdade é a condição necessária da alma humana que, sem ela, não poderia construir seu destino. É em vão que os filósofos e os teólogos têm argumentado longamente a respeito desta questão. A porfia tem-na obscurecido com suas teorias e sofismas, voltando a humanidade à servidão em vez de a guiar para a luz libertadora. A noção é simples e clara. Os druidas haviam-na formulado desde os primeiros tempos de nossa história. Está expressa nas tríades por estes termos. Há 3 unidades primitivas: Deus, a luz e a liberdade. À primeira vista, a liberdade do homem parece muito limitada no círculo de fatalidade que o encerra. Necessidades físicas, condições sociais, interesses ou instintos. Mas considerando a questão mais de perto, vê-se que esta liberdade é sempre suficiente para permitir que a alma quebre esse círculo e escape às forças opressoras. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser e aumentam a sua elevação. É a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e moralidade. Sem ela, não seria ele mais do que um autômato, um joguete das forças ambientes. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Se a liberdade humana é restrita, está pelo menos em via de perfeito desenvolvimento, porque o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Leon Denis. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos pedir a Jesus que nos envolva na sua doce paz, na sua luz, nos propiciando o ambiente adequado para que possamos desempenhar a tarefa da noite em seu nome e que possamos todos aproveitar destas reflexões que são muito importantes. Eu escolhi essa harmonização falando do livre-arbítrio e da liberdade justamente por conta do tema como vai ser desenvolvido, que nós vamos ver que, embora existam situações que nos possam constranger a tomar determinadas atitudes,
o espírito sempre é livre para tomar a decisão no sentido do bem. No mês passado, nós começamos esse capítulo 3 de A Gênese, que tem por título Bem e o Mal. No início nós vimos Deus, que sendo bom e justo, não produz nada que não seja bom, o bem ou o belo. Das mãos de Deus, né? Só saem coisas realmente boas, e que o mal que nós acabamos identificando existindo no mundo, ele tem a sua origem no próprio o homem, no próprio ser humano. Outra coisa que nós vimos é que não existe um ser devotado e dedicado ao mal que tenha a mesma dimensão de Deus, que ele teria tanta força tanto poder quanto Deus. E que também não existem anjos caídos, como algumas teorias dizem, e que ninguém é voltado eternamente ao mal. E pelo contrário, nós começamos já na fase de espírito como simples e ignorantes, e vamos evoluindo até a angelitude. Não existe ninguém que esteja num patamar mais alto e que volte às condições anteriores, ou mesmo a animalidade, como queria dizer a metempsicose. E a outra coisa que ele fala, que foi dito, é que existem os males físicos e os males morais, e que nós, frente às dificuldades, temos a inteligência para buscar a solução dessas dificuldades, ou a eliminação quando possível, ou a sua redução, e que esse exercício já é um exercício que nos propicia o desenvolvimento do nosso intelecto. É dessa forma que nós vamos crescendo intelectualmente. E a última frase dita foi que Kardec disse: a dor é o aguilhão que empurra o homem para seguir adiante no caminho do progresso. Com isso, nós vemos que se nos detemos a realizar ou a praticar coisas que não devemos, nós vamos ser solicitados pelo aguilhão da dor para sairmos deste ponto. E é isso que a gente vai ver hoje. Continuando, a pergunta é: então, de onde provém os males, né, a que todos nós estamos expostos? Kardec frisa: os homens criam os males dos seus próprios vícios, como, né, o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, e também dos seus excessos. Tudo aquilo, porque nós sabemos que tudo em a natureza possibilita o uso, mas não o abuso. Quando abusamos, esses excessos, eles têm as suas consequências, e que cabe a nós responder por essas consequências. Então, desses excessos vêm guerras, calamidades, desavenças, injustiças, autoritarismo e a maioria das doenças. Então nós vemos, esta é uma outra coisa que é muito importante termos em vista, porque quando nós nutrimos ideias negativas, sentimentos ruins, quando nos dedicamos à vingança, tudo isso vai fazer com que o primeiro a ser alcançado por todas esses comportamentos mentais nossos, vamos ser nós mesmos. Então nós já vimos, nós desenvolvemos, se nós não aceitamos alguma dificuldade inevitável, porque isso também foi falado no mês passado, existem aquelas coisas que nós podemos evitar e aquelas que nós não conseguimos evitar. Então aquelas coisas que não dá para serem mudadas, nós vamos não aceitando essas dificuldades, nós vamos nos prejudicando interiormente. Então ele fala: a não aceitação, a rebeldia, cultivar ideias negativas,
cultivar desejos que nós sabidamente temos que não correspondem ao melhor, nem para nós, nem para o mundo. Então, nossos males são gerados pelos nossos vícios, pelos nossos excessos e pelo nosso mau comportamento moral em relação ao que nos alcança, né? E o que Deus faz para nos guiar dentro do melhor comportamento? Ele nos cria, foram feitas as suas leis divinas. E o que vem a ser essas leis divinas? Vem ser aquelas que, em sendo seguidas, em sendo vivenciadas, necessariamente vão nos conduzir ao bem. O que isso quer dizer? Existem as leis. Se nós vivemos de acordo com essas leis, em harmonia com essas leis, nós vamos ser levados ao bem e, consequentemente, à felicidade. Então ele fala, as leis de sabedoria e amor representam o caminho a ser trilhado para que nós venhamos a alcançar tanto a perfeição e certamente a felicidade. Porque se hoje nós somos acometidos de estados e condições infelizes, isso se deve antes à nossa imperfeição do que às condições externas do mundo. Somos nós que nos prejudicamos, só nós mesmos, né? Então, ele fala também, o homem tem em si tudo que é necessário para seguir essas leis. O que significa isso? Quando nós somos criados, vou falar já na parte hominal, nós recebemos, não é, aquilo tudo que nós precisamos. Nós recebemos a possibilidade do sentimento, o pensamento, a vontade. Então esses são atributos do espírito. E onde tudo isso está? Está em nós, como os espíritos informaram a Kardec, está na nossa consciência e no nosso coração. Dessa forma, quem vai traçar o nosso caminho? A própria consciência. De acordo com a nossa consciência, como vivenciarmos essas leis, as escolhas que fizermos, isso vai determinar as consequências que nós vamos colher. Então ele fala, a lei divina está gravada no seu coração. E como nós ficamos sabendo, além de estar na nossa mente, na nossa consciência e em nosso coração? De tempos em tempos, como nós vimos lá no primeiro capítulo de A Gênese, nós recebemos os Messias, os profetas, que são o quê? Os reveladores, que vêm nos relembrar as leis divinas. Relembrar porque elas já estão em nós já temos acesso a elas diretamente. Com isso, esses profetas, esses reveladores, eles nos relembram aquilo que a gente já sabe. E eles trazem o quê? Eles vêm com a missão de nos esclarecer, de nos moralizar, de contribuir para a nossa evolução, de nos instruir. Para quê? Para acelerar o nosso aperfeiçoamento, acelerar o nosso progresso espiritual. Então veja, se nós temos uma determinada dificuldade com alguma coisa e vem alguém e nos traz à luz a solução para aquele problema, então já é uma etapa que nós vamos pular dentro desse nosso processo. Então, esses reveladores, eles fazem isso por nós e para nós. E o que Kardec diz, se os homens se conformarem rigorosamente às leis, não há dúvida de que evitariam os males mais graves, vivendo felizes na Terra. Então, cabe a nós. Existem as leis e existe a nossa aceitação a elas, a vivência de acordo com elas ou não. E nós vimos no mês passado, quando Kardec colocou da questão dos males de ordem física,
né? A construção de casas mais confortáveis, de drenar as partes insalubres, das construções, de tudo que foi sendo feito como aperfeiçoamento. E agora ele vai começar a falar justamente desse mal moral. E ele fala que ao lado do mal, ele já coloca o próprio remédio, né? Por quê? O que é dito é que nós fazemos, e isso nós vemos na nossa literatura complementar, principalmente a que foi trazida por Chico na sua psicografia, que chega um momento em que o espírito que está errando, ele se cansa desse comportamento e acaba se modificando ou buscando os meios de se modificar. Então ele fala, ao lado do mal, ele coloca o remédio, isto é, faz do próprio mal nascer o bem. Então é como se fosse uma ressaca moral. Quando se torna intolerável o sofrimento, aí o espírito sente a necessidade de mudar a sua vida. E como é que isso acontece? Ele fala, cansado de sofrer, ele aprende com a experiência e se sente obrigado a procurar no bem o remédio que precisa. E de que forma ele faz isso? Pelo uso do seu livre-arbítrio. Por isso a escolha do tema, e a gente vai ouvir falar de livre-arbítrio algumas vezes ainda hoje, né? Então, como é que funciona isso? Quando acaba se cansando de sofrer, o espírito, ele observa que ele vai fazendo do jeito que ele tem feito, ele está e continua sofrendo. Então, para ele parar de sofrer, ele vai ter de mudar o seu comportamento. E ele vai mudar o seu comportamento a partir da mudança do seu pensamento. Então, o passo anterior é uma mudança de crença, mudança de valores, de opiniões, de comportamentos, para justamente alcançar esse resultado diferente. E com essas modificações sendo introduzidas, ele vai ver o quê? Que só com a prática do bem é que lhe será possível afastar-se do mal, afastar-se do sofrimento e ir em busca da sua tão almejada felicidade. E aí sim ele vai colher resultados bons, resultados agradáveis. E vai ser por meio da utilização do seu livre-arbítrio que ele vai ser capaz de fazer essa mudança. Por quê? Porque ele tem poder de decisão, ele tem a liberdade de decidir. Da mesma forma como ele escolheu o erro, ele pode escolher o acerto. E é essa possibilidade que o espírito tem de fazer as modificações necessárias de acordo com o seu livre-arbítrio. E quando ele toma um caminho melhor, o que ele vai fazer? Por sua vontade. Lembra? Sentimento, pensamento, vontade são algumas das faculdades do espírito. Então ele vai fazer por sua livre escolha. E porque ele vai reconhecer que a estrada que ele estava trilhando lhe trazia dores, lhe trazia prejuízos, e ele tem a possibilidade de mudar. E aí ele diz assim, a necessidade o obriga a melhorar, como a necessidade obrigou a melhorar as condições materiais da sua existência, a dor moral lhe traz a necessidade de mudar moralmente para ser feliz. Então pode-se dizer dessa forma, na sequência, né, que o mal vai ser a ausência do bem. E Kardec considera o seguinte, ele fala, o mal, ele não existe em si, ele é proveniente de alguma coisa. Ele não existe em si porque ele não foi criado por Deus. Mas onde não existe o bem, já existe o mal. E uma forma de, pelo menos, quando a pessoa opta por não fazer o mal, isso já é um bem. Então, veja, é meio confusinho, né? O mal não foi criado por Deus, mas ele vai
quando não existe o bem, existe o mal naquele local. E aí, deixando de fazer o mal, já é um bem e é o primeiro momento, é o primeiro passo. Porque Deus só quer o bem e o mal vem somente do homem. E pelo uso do seu livre-arbítrio, ele vai ter a possibilidade de praticá-lo de acordo com a sua própria decisão. Como já foi dito, não há um ser na criação, né, encarregado do mal, e se houvesse, o homem não teria como evitá-lo. E aí nós vemos o quê? Que a causa do mal está apenas em si mesmo. Gente, eu sei que esse é um conceito muito difícil, é uma coisa que eu tenho observado conversando com as pessoas sempre estão querendo buscar lá fora a causa do seu mal, não é? Foi o vizinho que fez barulho, foi o irmão que xingou, foi qualquer coisa, né? São milhares de razões são atribuídas ao exterior. Mas nós vemos não que atitudes externas não nos alcancem, mas nós temos a liberdade interna de como reagir a tudo isso que o externo envia até nós. Essa é a liberdade de espírito. Não é bem essa linguagem, mas é como falava o Viktor Frankl, né? Nós temos essa liberdade de espírito de mesmo frente às situações mais adversas, escolher a continuar a sermos humanos, sermos espíritos e fazer as escolhas pelo bem. Então, ele fala, tendo a causa do mal em si mesmo e ao mesmo tempo tendo o seu livre-arbítrio, ele tem por guia as leis divinas, ele vai evitar o mal quando desejar. E ele apresenta um exemplo que é simples, mas é bastante claro. Existe um senhor de uma propriedade que observa nessa propriedade um local que é perigoso, ele oferece riscos. Então, esse senhor cuidadoso, ele coloca avisos. Não avançar, não ultrapasse esse limite, mantenha-se longe, não é? E tá falado. O que são isso? São as leis divinas. Essas são as leis divinas que nos advertem daquilo que pode nos prejudicar ou não. Aquele desavisado que passa desconsiderando, quer dizer, o aviso está lá, mas ele desconsidera o aviso, avança nesse terreno, nesse local e sofre um acidente. De quem é a culpa? A culpa é do dono do terreno que deixou de identificar? Não, estava bem sinalizado. Quem não obedeceu aos avisos colocados foi aquele que ultrapassou. Então, ele se fere por conta das suas próprias decisões. Então, ele fala: o mesmo se dá com o mal. O homem o evitaria se observasse as leis divinas. Então, se ele coloca assim: Deus colocou limites para a saciedade. Se ele ultrapassa os limites, é por vontade própria. E se ele adoecer por conta desses excessos, enfraquecer e morrer, é tudo obra sua e não obra de Deus. Então, que não fique perguntando o que eu fiz para Deus fazer isso comigo. Essa terceirização com Deus não dá certo, não adianta, porque cabe a nós, né, a observação das leis divinas para não angariarmos mais dificuldades para nós na nossa vida. E foi dito, né, que o mal ele é resultado das imperfeições. Não foi isso que a gente falou agora há pouco? Quando nós formos perfeitos, nós seremos felizes. Então, se nós não somos felizes, é porque nós ainda somos imperfeitos. Então, o mal ele é resultado dessas imperfeições, porque o ser perfeito não pratica o mal. Ele vai viver de acordo com as leis divinas, né? Então, é feita uma objeção. Deus não fez o mal, mas criou aquele que o causa. E aí Kardec faz toda uma discussão que é bastante interessante. Ele fala: então vamos considerar
é que se ele tivesse criado o homem perfeito, como é que nós fomos criados? Nós fomos criados na fase hominal, né? Simples e ignorantes. Se em vez disso nós tivéssemos sido criados perfeitos, o que aconteceria? Né? Ele fala, fatalmente nós estaríamos inclinados ao bem, ao passo que tendo sido criados simples e ignorantes, nós não estamos fatalmente inclinados nem a um lado nem ao outro, certo? Nós vamos ter o nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, para fazermos as nossas opções. E aí é feita uma consideração interessante. Ele fala, ele está com isso submetido à lei do progresso, porque ele vai, com a possibilidade de escolher, como nós vimos lá atrás, ele vai desenvolvendo o seu intelecto, ele vai desenvolvendo-se moralmente e ele vai progredindo espiritualmente. Agora, e esse progresso é fruto de um trabalho próprio. Ele não recebeu pronto de Deus a sua perfeição. Ele recebeu, começou simples e ignorante e foi fazendo todo o desenvolvimento, não é? Então ele fala, pretender que a alma tenha saído perfeita das mãos do Criador, ele quis que a perfeição fosse um resultado de um refinamento gradual do espírito. Essa é uma coisa, eu coloco aqui o quis entre aspas, porque nós não temos como saber o que levou Deus a tomar essa decisão de criar gente simples e ignorante em vez de nos criar perfeitos. E nós não temos como acessar isso e acho que não teremos tão cedo. Vamos continuar buscando, mas no momento da nossa evolução nós não temos acesso a essas informações, não é? Então, com isso, nós vamos conquistando. Então, nós supomos, de acordo com o que nós observamos, nós temos escolhas. Existe a possibilidade de escolher este caminho ou aquele caminho. Então nós vamos deduzindo que Deus quis isso ou Deus quis aquilo, mas na realidade são apenas hipóteses que nós formulamos porque nós não temos como acessar essa informação. E aí ele fala, a escolha entre o bem e o mal, ela é feita como? Pelo uso do livre-arbítrio. Alcançar a vida virtuosa, né, pela resistência ao mal. E aí o Kardec coloca uma nota nesse ponto do texto, onde ele faz a seguinte consideração. Se Deus tivesse criado a alma perfeita, ela seria semelhante a ele. Não é igual, semelhante. Ela já iniciaria vivenciando a beatitude, já seria eternamente boa, sem problemas, sem defeitos, sem lutas, sem desafios, sem possibilidades de mudar. Só que o que acontece? Ela recebeu tudo isso, ela não aprendeu tudo isso. Então poderia haver a possibilidade de quê? Dela desenvolver um sentimento de orgulho e nem reconhecer a grandeza do Criador. Veja só, porque ela já saiu perfeita das mãos do Criador, então ela nem reconhece o trabalho necessário para alcançá-lo. Como nós acabamos de falar há pouco, nós estamos aqui no nosso comecinho da evolução, sabemos que antes da angelitude nós não vamos ter essa visão de Deus, esse conceito de Deus. Vamos trabalhando, mas isso é uma construção, não é uma coisa que nós vamos receber de mãos beijadas como essas almas criadas perfeitas. E nós, nessa nossa trajetória, vamos desenvolvendo o quê? Vamos desenvolvendo o valor nosso e o valor que temos da nossa relação com o Criador e aprendendo a humildade, né, de que nós estamos aqui e Deus está, sabemos Deus onde, né, onde Ele se encontra nessa distância
evolutiva, né? Nossa distância evolutiva. E aí ele considera o quê? Sem ter conquistado, ela poderia desenvolver um sentimento de orgulho que seria proveniente da consciência dos seus atributos divinos. Seria induzida a renegar a sua origem e a desconhecer o autor da sua existência, ficando em estado de rebelião contra o seu Criador. Então, essa é uma consideração. Eu vou ver se dá tempo de terminar. Tereza, ou Newton, quer dizer, eu vou parar por aqui, porque o próximo é bastante longo e eu não gostaria de interromper nem de atrapalhar com o horário da reunião.